Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Tatiana Roque. Ela é graduada em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também tem mestrado em Matemática Aplicada e doutorado na área de História e Filosofia das Ciências também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora do Instituto de Matemática também da UFRJ e da pós-graduação em Filosofia da mesma universidade. Ela coordena um grupo de estudos sobre as reconfigurações do trabalho no mundo contemporâneo. O livro dela, Histórias da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti de 2013. Esse é o nosso episódio número 78 e hoje falamos sobre pós-verdade. Nesse episódio nós temos um trecho do texto Fenômeno da Pós-Verdade transforma os consensos já estabelecidos, de Tatiana Roque, interpretado pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Taverna do Platão. Lá sempre tem conversas interessantes, indicações de material, de podcast, a gente sempre bate um papo por lá. Venha você também fazer parte desse grupo. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e ainda não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Se você quiser ajudar a gente e não pode contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast continua sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores: Carlos Henrique Armani, Eric Leal, Kizzy Franca, Sérgio Augusto da Silva, Suzane Dantas e Vanessa Moraes. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop, siga a gente no Twitter em @filosofia_pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre a pós-verdade. Bom, hoje a gente recebe a Tatiana Roque. Ela é graduada em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem mestrado em Matemática Aplicada e doutorado na área de História e Filosofia das Ciências, também pela mesma universidade. E é professora do Instituto de Matemática também da UFRJ. E da pós-graduação em Filosofia lá. E lá ela coordena um grupo de estudos sobre reconfigurações do trabalho no mundo contemporâneo. O livro História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti de 2013. Eu queria agradecer muito que a professora Tatiana por ter aceitado esse convite. Hoje a gente vai falar sobre a pós-verdade. E eu gostaria de começar perguntando para a professora o que é a pós-verdade. Olha, pós-verdade eu encaro como um fenômeno de falta de confiança em que a verdade, de um modo geral, e a verdade científica em particular, já não convencem mais. Então, tem o fenômeno das fake news, né, das propagadas de uma maneira organizada, de uma maneira com muito apoio financeiro, inclusive, pelos candidatos como Bolsonaro, ou por igrejas, ou por pessoas que querem disseminar alguma teoria da conspiração, por exemplo. E então existe essa estratégia, que é uma estratégia que tem tido muita capilaridade, mas eu acho que também existe o fato de que as pessoas elas estão muito descrentes, elas não confiam mais em nada. Então não é só que elas não acreditam nos jornalistas, nos cientistas, na universidade, nos professores, existe essa descrença, mas faz parte de um fenômeno mais amplo, que é um fenômeno de uma desconfiança generalizada no sistema. Tudo aquilo que faz parte do sistema, porque as pessoas não estão vendo como isso pode melhorar a vida delas, né? Então eu diria que é um fenômeno amplo, que é consequência de uma desconfiança, de uma descrença generalizada das pessoas no sistema. Alguns chegam a falar até em era da pós-verdade, né? Mas como que essa era da pós-verdade afeta a percepção pública do conhecimento produzido pela ciência?
Como essa era da pós-verdade afeta o quê? Falhou aqui. A percepção pública do conhecimento científico, daquilo que é produzido pelos cientistas. Então, eu acho que as pessoas continuam acreditando nos cientistas. Foi feita uma pesquisa do Cruz que mostra que os jovens ainda acreditam muito nos cientistas. A figura dos cientistas é uma figura que inspira credibilidade, mas isso é diferente de acreditar na ciência, que a ciência pode produzir algum efeito benéfico, que a ciência pode ajudar a resolver os problemas da população. Eu acho que isso é algo mais difícil. E hoje, todo esse ambiente, né, das verdades científicas, ele está sendo também muito pelos negacionistas climáticos. Né? Então, existe um consenso sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento global, e tem pessoas que negam esse consenso, porque admitir esse consenso significa ter que fazer alguma coisa. E ter que fazer alguma coisa que tem muito impacto no modo de vida das pessoas. Então, né, eu acho que o negacionismo tem muito a ver com essa questão do clima. E como que essa pós-verdade afeta nas disputas políticas também? Então, no caso da política, na verdade, as fake news têm sido muito decisivas nas eleições, né? Como foi no Brasil em 2018, a eleição do Bolsonaro e também de candidatos locais, como aqui no Rio, Witzel, foi muito influenciada por fake news. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, sempre a mentira teve eleitoral, né? Sempre houve muita propaganda mentirosa sobre os candidatos que às vezes algum lado dos mais poderosos ou algum veículo de mídia queriam queimar aquele candidato e disseminam fake news. Eu lembro, na época do Lula, teve uma história, muito tempo atrás, sobre a filha dele e depois sobre também um sequestro de um empresário aqui, que encontraram pessoas, era mentira isso, né, que diziam que tinham encontrado pessoas com camisa do PT, ou seja, essas coisas são antigas. A diferença hoje é que com a internet, as fake news se disseminam com facilidade e se disseminam também muito amplamente pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, no caso aqui do Brasil, né, então eu acho que isso gera um fenômeno novo, que é o fato as fake news, elas não precisam mais de um emissor privilegiado, elas vão circulando, podendo participar e divulgar. Então, quando as pessoas conseguem entrar em canais, em grupos que as pessoas têm afinidade por algum motivo, ou família, ou grupo de futebol, ou grupo da igreja. Nesse grupo, como as pessoas têm muita afinidade, as fake news se disseminam de uma maneira muito fácil. Né? Então, eu acho que o fenômeno tem mais a ver com esses modos de disseminação das fake news, que tendo muita repercussão e podem influenciar decisivamente a política. A senhora falou do meio da estratégia do meio de propagação das fake news ligado a esses grupos familiares, esses grupos em que as pessoas têm um testemunho mais de fidelidade, já que são pessoas próximas, que já têm talvez algum elemento de projeto em comum, né? Mas como então combater ou lidar com as fake news, seja na política ou na ciência? Qual estratégia que a senhora acha que seja mais viável para isso? Olha, eu acho que tem, primeiro, do ponto de vista legal, assim, né, obviamente é preciso combater esses emissores a construção das fake news que tem papel nas eleições, ela é claramente feita por grupos organizados, né, que produzem a fake news. Eu lembro que foi terrível aqui no Rio, logo depois do assassinato da Marielle, houve uma difusão de fake news sobre a Marielle, horrível, com fotos falsas, dizendo que ela era namorada de bandido, que é tudo mentira, e que obviamente nem isso justificaria, mas
Isso tudo é claramente uma produção organizada. Então é preciso essa produção organizada e né, no caso da eleição do Bolsonaro, a gente já viu que também tinha um esquema de financiamento empresarial, de envio dessas mensagens por WhatsApp que era ilegal. Então acho que tem esse âmbito que tem que ser combatido, mas tem um outro que diz respeito às pessoas realmente. Por que as pessoas acreditam nessas coisas? E aí eu não acho que as pessoas acreditam porque elas são ignorantes, porque elas são burras, porque elas são fanáticas. Eu acho que tem mais coisa aí para explicar. Eu acho que as pessoas, elas querem acreditar em alguma coisa. E como o ponto de vista social mais amplo, né, o que a sociedade oferece, o que a polícia, o que é um estado de bem-estar social, o que os direitos sociais oferecem para as pessoas, é muito pouco hoje em dia. Então as pessoas vão por quê? Né? Eu acho que elas aí preferem acreditar mais na família, no âmbito do privado, nos amigos, no pastor, nas igrejas, no trabalho. Então eu acho que isso gera um problema geral assim, da confiança no social, que hoje em dia está muito enfraquecido. Então aí a solução já é mais difícil, porque realmente a gente teria que construir uma sociedade em que as pessoas se sintam mais acolhidas, né? Mais enxergadas, inclusive. Então, eu acho que é aquilo que eu falei no início, o fato de que a pós-verdade em um ambiente de desconfiança, em que as pessoas já não acreditam mais em uma série de intermediários que antes para acreditar uma verdade. Então, por exemplo, jornalistas, professores, cientistas, experts, são pessoas que têm algumas verdades que nem todo mundo sabe verificar se aquilo é realmente verdade ou não, mas que eles tinham uma certa confiança. Eles fazem parte de instituições nas quais as pessoas costumavam confiar. Hoje em dia, as pessoas já estão desconfiando, elas não confiam mais na mídia, na universidade, na escola, na ciência. E aí é isso que eu estou falando, que eu acho que tem, por um lado, uma iniciativa organizada do negacionismo, para negar qualquer verdade que leve ao questionamento da distribuição de poder, da distribuição de renda, do status quo, mas, por outro lado, também tem a desconfiança das pessoas nesse status quo. Nesse sentido dessa mudança mais ampla, dessa desconfiança grande da sociedade, dessa descrença, é possível relacionar a crise na medida da verdade com a crise na medida do trabalho, que é um tema que a senhora tem trabalhado também, tem falado sobre isso, que reconfigura as relações sociais atuais? Há relação entre esses dois temas? Eu acho que sim, porque o trabalho era uma maneira, ele era também importador de direito, de renda. Então, através do trabalho, as pessoas tinham um salário, tinham alguns direitos, tinha férias, 13º, tem seguro-desemprego, tem... Tudo isso diz respeito a um modo de estruturar a proteção social, os direitos sociais, em que o trabalho sempre foi muito central. Né? E eu acho que o desemprego crescente, as diferentes formas de trabalho no mundo de hoje, que a segurança, ajudam a reforçar esse clima de descrença, né? Porque as pessoas também não veem muita perspectiva, né? Uma proposta política hoje que fale de pleno emprego, direitos sociais pela via do trabalho para todo mundo. Eu acho que já não geram mais tanta adesão, né? Porque eu acho que as pessoas está acontecendo uma mudança estrutural muito profunda no mundo do trabalho e que as respostas, elas parece que hoje ainda não... Né? Obviamente que as formas de trabalho que a gente vê por aí, precárias, como o motorista de Uber, esses entregadores de Rappi, de Uber Eats, obviamente esse é um tipo de trabalho terrível, muito precarizado, individualista, que as pessoas arcam com todos os riscos, que não tem nenhuma proteção, né? Mas qual a solução para isso? A gente vai criar mesmo um emprego integral, estável, com salário decente para todas essas pessoas?
Eu acho difícil. Eu acho que a via, por isso que eu defendo a renda básica universal. Eu acho que a via seria mais pela distribuição direta do que da resolução desse problema social pela via da criação de empregos. Uhum. Sobre que você estava falando sobre a pós-verdade, sobre aqueles, assim, a descrença das pessoas naqueles que eram antes, tinham antes, assim, alguma credibilidade, né? Até que ponto essa descrença da sociedade não se deve também um pouco ao próprio uso que essas organizações e assim, as empresas de mídia e os políticos fizeram dessa própria confiança que tiveram, assim, de meio que trair a confiança das pessoas. Você acha que isso tem a ver também com essa era da pós-verdade? Com certeza. Eu acho que as pessoas estão muito decepcionadas, né, com a política. E essa decepção contribui para essa descrença no sistema, na política. Eu acho, inclusive, que a eleição do Bolsonaro tem uma parte desse voto, que é o voto conservador mesmo, de raiz, mas tem uma parte desse voto que é um certo voto de protesto, assim, de pessoas que não acreditam mais na política. E ele conseguiu se apresentar como um outsider, né? Como um cara que não é da política, ainda que ele seja, né? Que seja mentira isso, mas ele conseguiu se apresentar assim e reuniu e representou um pouco esse sentimento de insatisfação, de revolta. Eu acho que teve isso sim. Esse tema da pós-verdade permite a gente tratar de um monte de coisa que tem sido dito na mídia como verdade, ou tem sido colocado como algo inquestionável, e que são falaciosas, são coisas descabidas, como a ideia de que os gastos da educação superior seriam algo deficitário, e a solução seria buscar iniciativa buscar dinheiro na iniciativa privada, cobrar mensalidade, etc. Investir em educação superior, em ciência, é algo deficitário? Não é de modo algum. Inclusive porque essa palavra investimento, no caso da ciência, da educação superior, ela é bem aplicada porque várias pesquisas mostram que isso tem um retorno muito grande. O investimento em ciência, ele retorna para a sociedade, né, do ponto de vista de um modelo mais tecnológico, por exemplo, de produção, e o Brasil precisaria investir muito nisso, porque esse problema que eu falei antes, da criação de emprego, por exemplo, isso não vai resolver totalmente, né? A gente não vai resolver esse problema de geração de emprego, por exemplo, totalmente, mas claro que não dá para abrir mão disso. Agora, isso vai se fazer a partir de que tipo de modelo produtivo? De que tipo, né, de indústria, de empresa? Hoje em dia, aponta-se cada vez mais para empresas que tenham esse alto valor de tecnologia, que sejam intensivas em tecnologia, que, portanto, podem empregar com um trabalho mais qualificado, uma mão de obra melhor formada. Então, eu acho que isso, o Brasil precisaria muito investir nisso, justamente para deixar de ficar tão dependente desse setor de commodities, né, do setor primário, exportador, negócio, extrativismo, mineração, tudo isso que a gente está vendo aí que tem não só consequências ecológicas terríveis, mas que também não resolve, né, porque é um setor que emprega uma mão de obra muito desqualificada, que não remunera bem os trabalhadores. É uma opção que eu acho equivocada para o nosso modelo de desenvolvimento. E a solução para isso seria investir mais em educação, em universidade, em ciência e tecnologia, e o dinheiro público, né? Em todos os países do mundo que se desenvolveram assim, esse investimento foi feito com dinheiro público. Saiu um artigo há pouco tempo sobre a China, mostrando isso, o caso da Coreia do Norte também. São países que conseguiram mudar a sua matriz econômica, né, de uns anos para cá, investindo em ciência, investindo em educação. Até nessa parte de investimento em ciência, acho que tem também uma expectativa que não é uma expectativa irreal dentro da própria em relação à própria
a própria vontade do mercado, das empresas, de investirem em coisas como tecnologia, assim, que tipo, se o mercado, se essas empresas estivessem tão interessadas assim nesse investimento tecnológico, de colocar dinheiro, né, em pesquisa, eles já poderiam colocar. Tem universidades, tem parcerias que já existem nas universidades públicas e tem as universidades privadas também, né? Tipo, parece que não tem uma ligação nem com a realidade, né? Não, isso é uma falácia também, porque o investimento em ciência básica nunca é feito em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, em nenhum lugar. O investimento em ciência básica é feito pelo Estado, porque a ciência básica ela pode dar retorno ou não. Então, é um risco. A empresa não investe nesse momento da pesquisa. A empresa investe depois, quando está fazendo a passagem para inovação, para desenvolvimento. Aí sim você pode ter parcerias com empresas que investem aquele conhecimento em produto. Mas na fase da pesquisa básica, não existe isso de investimento privado, é sempre feito pelo Estado, em todo lugar do mundo. E no Brasil, a nossa ciência básica está muito vinculada às universidades. É a universidade que faz pesquisa científica, né? Então, não tem o menor cabimento dizer que alguma empresa privada vai investir nisso. Isso não está, né, não só em nenhum lugar do mundo é assim, mas também não faz sentido do ponto de vista do modelo produtivo, da tecnologia, da inovação. Isso não é feito, essa fase da pesquisa não é feita com verba privada. A era da pós-verdade tem pautado também, ajudado a pautar posições reacionárias que ressurgem com valores patriarcais, machistas, racistas, misóginos, como se esses valores fossem verdades eternas. Como que a senhora vê o papel do feminismo nesse contexto? Eu acho o feminismo uma das lutas mais importantes hoje. Eu acho que hoje o conservadorismo ele cresce muito nessa valorização da família patriarcal. Grande parte do conservadorismo que a gente está vivendo é uma tentativa de tolir a possibilidade de escolha sexual das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, das pessoas resolverem, né, experimentar outras coisas, sair dos padrões heteronormativos e essa liberdade, né, sexual, essas questões, não é à toa que as questões de gênero estão sendo muito foco conservadores. Eu acho que a família patriarcal, né, os pais de família principalmente, eles têm pavor disso. Então eles querem certificar os seus filhos e as suas filhas a ficarem naquele modelo tradicional, heteronormativo, machista. E eu acho que em jogo hoje no crescimento do conservadorismo, e por isso mesmo, mais ainda, o movimento feminista LGBT é essencial, é muito para não deixar isso acontecer, porque isso inclusive produz um sofrimento gigantesco para um número enorme de jovens, né? Imagina, de uma família que não aceita a sua opção, né? Que não aceita que um filho ou uma filha seja homossexual, seja trans, seja feminista ou se liberte do modelo machista. Isso acontece muito, né? E eu acho que isso está muito em jogo hoje. Não foi se vocês viram aquele vídeo do bispo com a família dele toda no palco, dizendo que as mulheres se formar não devem estudar, porque isso ameaça a família e porque faz com que as mulheres possam ser mais inteligentes que os homens, e aí o homem não vai mandar, a família não dá certo se o homem não mandar. É quase uma caricatura do que eu estou dizendo, mas o pior é que isso tem muita repercussão, né? E esse tipo de ideia hoje, aí você tem uma emissora de TV que propaga isso também, com programas que falam de costumes, de como deveriam ser os relacionamentos pautados na Bíblia, né? E uma leitura deles do que seria a Bíblia, do que seria o cristianismo. Tipo, uma coisa que meio que de formação mesmo de que aquilo ali é um modelo que deve ser só aquele, né? Tipo, não existe outra
outra coisa, né? No emissora de TV, que deveria ser que é uma concessão pública, sendo usada por esse tipo de informação, assim, de coisa. Exatamente. Tem uma guerrilha sendo feita aí nesse âmbito de coisas, né, pelo conservadorismo, que é muito grave, e eu acho que a gente precisa estar mais atento a isso. Na mesma medida que a gente percebe essa guerrilha do conservadorismo, etc., eu acho que tem uma necessidade de autocrítica também das instâncias intelectuais, porque também tem muito ressentimento também da posição contrária. As pessoas estão ressentidas com essa distância do discurso intelectual também em relação às pessoas, né? Pelo menos a gente fala da academia da filosofia, parece que a filosofia precisa também ocupar esse papel também de conversar mais com as pessoas. Como que a senhora vê isso na sua relação com a filosofia? Eu vejo isso no mundo intelectual em geral, né? Eu concordo com isso que você está dizendo, que tem uma posição elitista que ia ficando confortável num lugar da denúncia, da detração, né, dessas posições, como se isso fosse burrice, como se isso fosse ignorância. E eu acho que os intelectuais, assim, à minha volta, né, eu também sou intelectual, então eu não estou me tirando disso, não, mas eu percebo essa tendência no mundo intelectual a focar muito nas lideranças, assim. Então, óbvio que essas lideranças da extrema-direita são figuras, né, agora, a gente tem que tentar enxergar o que está por baixo disso, né? Seguindo essas lideranças, tem um monte, e esse monte de gente, tem pessoas que também são muito conservadoras mesmo, assim, de origem, de raiz, conservadoras raiz, eu diria, mas também tem muita gente que não, que são pessoas que estão meio desesperadas, que estão confusas, que não acreditam mais em nada, que não veem também saídas à esquerda convincentes para elas, que se revoltam contra o sistema, que se revoltam contra o meio intelectual, que lhes parece... Então, eu acho que com essas pessoas a gente tem que conversar muito e tem que eu acho que essas pessoas têm que estar mais no nosso foco de ação, assim, né, de discurso, de produção intelectual, tinha que estar mais no nosso foco. Fazer uma pergunta meio fora do que estava aqui. Uma coisa que eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa da pós-verdade dentro do pensamento da academia, também assim, uma coisa do pós-modernismo, que parece que a pós-modernidade, o que acontece no pensamento mais pós-moderno é uma crítica também a essas posições consolidadas dentro do pensamento, né? É uma crítica, e parece que é uma crítica que ela tem fundamento, que ela é válida em muitas partes, mas que ela também abre flanco, ela abre um espaço para uma crítica absoluta também, né? De você não ter mais parâmetros para você não ter mais bases, né? Você ruir as bases de vez, né? Como é que você acha que pode ser feito um equilíbrio assim entre essas coisas, ou se é necessário, ou se não é necessário, ou se isso não tem nada a ver com o assunto, assim, tipo. Essa crítica, o fato de, né, eu vejo o que você está falando, tem algumas pessoas que culpam, de certa forma, o pós-modernismo pela crise da verdade que a gente está vivendo, né? Como se essa crise da verdade fosse uma relativização e o pós-modernismo tivesse participado dessa relativização, não é isso? A que você está se referindo? Isso. Eu discordo totalmente disso. Eu acho isso uma crise. Pós-modernismo é amplo demais. Se essas pessoas estão falando de todos os teóricos que mostraram até que pontos de verdade também são relacionados a disputas de poder, como é o caso do Foucault, eu acho que o Foucault ele é hoje. Ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Eu acho que você perceber como os regimes de verdade eles têm relação com a questão do poder, com a questão da correlação de forças, eu acho que ajuda a gente a sair do impasse em que a gente está. E não o contrário. É bastante desonesta essa culpabilização desse pensamento
é como se esse pensamento falasse de uma relativização da verdade. Não se dirá a verdade isso aí, sinceramente, quem diz isso não entendeu nada do que leu, ou não leu, né? Porque, pegando, né, o exemplo do Foucault, por exemplo, o Foucault nunca relativizou a verdade, pelo contrário, ele mostrou que a verdade ela é uma produção da qual participam uma série de fatores, e que as verdades que se afirmam num determinado tempo, elas se afirmam porque existe uma correlação, existe uma configuração de poder que torna aquelas verdades que faz com que aquelas verdades adquiram uma credibilidade, uma proeminência, uma preponderância. Isso não quer dizer que a verdade quer dizer que a verdade precisa estar inscrita. Quem trabalha com verdade eterna é a religião, né? A ciência trabalha com verdades no tempo, senão não teria nem por que você fazer ciência. As verdades estão sempre sendo pesquisadas, estão sempre sendo retrabalhadas. Não é porque a verdade é relativa, é porque as verdades elas estão sempre sob escrutínio do seu tempo. Então, é claro que isso tem a ver com outros fatores, né, do nosso tempo. E eu acho que isso é importantíssimo para a gente sair da crise em que a gente está. É mostrar que não adianta a gente dar de verdade científica. Isso não vai ser suficiente. Pelo contrário, isso pode afastar ainda mais as pessoas, pode fazer com que as pessoas achem a gente ainda mais arrogante. A gente não vai resolver esse problema com carteirada. A gente tem que mostrar por que essa verdade importa, por que essa verdade é relevante, né? Por que pessoas devem se interessar por ela. Tem todo esse domínio aí da relevância, do interesse, da importância, que também está associado às verdades. E que muitas vezes o cientificismo puro deixa isso. E eu acho que isso sim é parte da crise que a gente está vivendo. É o cientificismo pretensamente neutro, né, pretensamente superior, pretensamente inabalável ou imune aos questionamentos sociais, políticos do nosso tempo. Eu acho que é bem o contrário isso aí. Eu concordo com a senhora na avaliação sobre o pós-modernismo, e acho que às vezes a gente acha que a filosofia tem um poder maior do que tem. Na verdade, a filosofia não molda a sociedade, a gente vai a roldão do que vai acontecendo, e parece que tem muito mais coisa do que a gente pode até lidar. Numa entrevista, a senhora falou que a cultura da lacração é mais um problema maior do que as pautas identitárias para a esquerda, né? Por que a cultura da lacração é um problema? Não, eu acho que é porque a esquerda hoje em dia ela está mais preocupada em marcar. Então, marcar a posição, criar uma identidade do que é aquela esquerda pura, inabalável, com isso, do que com fazer a disputa política em cima de agendas, de projetos de sociedade, de projetos de poder, de projetos eleitorais, novamente, por que não? E eu acho que a esquerda está muito presa nessa demarcar o tempo todo, de denunciar o aniversário. Claro que a gente tem que denunciar as arbitrariedades do governo Bolsonaro, mas a gente tem que ter um projeto de hegemonia, de conquistar as pessoas, de dialogar, de ter projeto, de ter proposta, de ter agenda para essas pessoas, essas que eu mencionei aqui, que estão sofrendo, que estão passando aperto, e que muitas vezes optam pelo Bolsonaro porque não estão vendo outra saída. Sinceramente, a esquerda que não estiver disputando essas pessoas não merece nem o nome de esquerda, porque essas pessoas são a razão de ser da esquerda. Diria aí uma classe média baixa, né, muito empobrecida, e os pobres, né? É claro que dentre os mais pobres tem muita gente que ainda votou no Haddad, mas também tem muita gente que votou no Bolsonaro. E além disso, tem essa classe média baixa que a gente não pode esquecer também, que é muito empobrecida. Quando a gente fala de classe média, é uma coisa que é ilusório, né? É uma categoria ruim, porque a classe média no Brasil, aquilo que a gente chama de classe média estatisticamente, é muito pobre. Ganha
sei lá, R$3.000 de renda familiar. É muito pouco isso, né? Então não é dizer que é gente de elite, abastada, que tem uma vida boa. Isso esse 1% aí dos mais. O resto é todo mundo ferrado. Então, essas pessoas, a esquerda tem que ter projeto para elas, né? Essa divisão de classe por renda é meio complicada, que daí fica parecendo que quando você ganha um pouquinho mais, você deixa de ser trabalhador, né? É meio complicado. Também. Ainda também nesse sentido do debate público, da necessidade de ter esse debate, eu acho que também como que você vê assim a participação da academia nesse debate público, que parece que fica muito a academia fica muito encastelada, tipo, os acadêmicos preocupados só com as suas próprias os seus próprios trabalhos, e meio que parecendo que esse trabalho é inacessível à população, e sem, parece que, nenhuma preocupação também de que isso seja de alguma forma acessível às pessoas, né? Tipo, de transmitir isso para o público em geral. E aí acaba que parece que isso afeta também nessa falta de credibilidade da própria academia, porque fica parecendo que para as pessoas de fora da universidade parece que não estão fazendo nada ali, né? Porque não chega nada ali na população, né? Que você acha que isso contribui? Acho que isso contribui demais. Eu acho que agora tem que ser uma preocupação enorme da academia sair da Torre de Marfim, ultrapassar os muros da universidade e mostrar maior conexão com a sociedade, mostrar em que as coisas que se produzem ali são relevantes para a sociedade, não no sentido da utilidade, mas no sentido da relevância mesmo. Por que importa que se faça, né, pesquisa científica e todo o trabalho que a gente universidade, por exemplo, eu acho que é muito importante. Agora, isso não pode ser só uma estratégia de divulgação científica. Eu acho que a gente tem que ir além dessa ideia científica, ainda tem a visão de que o cientista vai transmitir um conhecimento que já está pronto, ou vai convencer daquele conhecimento. É uma coisa meio unidirecional, né? Meio iluminista, assim, nós detemos o conhecimento e se a gente explicar direitinho, as pessoas vão ficar convencidas. Eu acho que é um pouco mais profundo do que isso. Eu acho que isso vai afetar o próprio modo de fazer ciência, de fazer pesquisa na academia. Isso pode ser positivo também, para a gente sair mais dessa Torre de Marfim, né? Desse lugar protegido em que pode fazer nossas pesquisas seguindo critérios acadêmicos e dialogando com os pares, o que é importante, mas hoje em dia cada vez mais óbvio que não é suficiente. Mas eu acho que hoje muita gente está percebendo isso. Eu acho que esse choque teve esse lado bom, mobilizou para perceber que elas precisam sair da Torre de Marfim. Eu acho que tem essa percepção, mas essa percepção está muito, como você falou, de uma percepção como uma divulgação científica mesmo. E aí uma coisa bem utilitarista parece ainda, meio que naquela e aí acaba que dá mais importância a coisas que têm utilidade prática imediata, tipo, sei lá, a universidade presta serviço como um hospital, ou tem um projeto tal que é aplicado em alguma coisa diretamente em tal empresa, e parece que não tem essa preocupação de mostrar a importância da universidade, de pensar mesmo a sociedade, né, de pensar, e aí as ciências humanas acabam sendo escandiladas, né, nessa... Exatamente, eu acho também que isso é um problema. A gente está começando, mas ainda tem essa visão parcial disso, né? Eu não sei se esse é um problema só das ciências humanas, não. A minha percepção é que essa ideia utilitarista às vezes ataca até... O pessoal quer que tudo seja justificado sua relevância social, né? Mas, por exemplo, sei lá, quando alguém faz um trabalho de matemática pura, tem sua relevância, né? Tem sua relevância. E não tem uma aplicação imediata, não pode ser por aí o jogo, né? Eu acho que talvez, às vezes, os critérios não são muito bons para julgar áreas diferentes. Mas, professora, uma coisa que aconteceu nos últimos dias foi a censura, o cancelamento das palestras, de uma série de palestras que aconteceu na Caixa Econômica. Sua palestra parece que tinha um título de Por que acreditar na ciência, né?
de certa forma a gente está conversando mais ou menos sobre o tema dessa palestra, né? Eu acho que eu podia até perguntar para você por que acreditar na ciência, mas seria uma pergunta muito longa, a resposta seria muito longa para isso. Mas talvez nesse momento onde você está vendo o presidente dizendo que não está acabando com a democracia, mas está acabando com a democracia para a esquerda, né? Como lidar com essa situação? Porque não é só sair da academia, a gente vai ter que lidar com essas situações de censura propriamente, né? Com essa situação a gente vai ter que resistir mesmo, já estão pipocando aqui no Rio vários atos contra essa censura. Eu acho que a gente vai ter que resistir de todas as formas possíveis, fazendo o que a gente sabe fazer também, né? Atos, manifestações, e sobretudo não deixando de realizar essas atividades. Eu acho que isso é importante também. A gente está pensando em ter esses ciclos de palestras, essas peças de teatro, tudo isso. Acho que isso é fundamental. Agora, uma outra coisa fundamental é também denunciar e lutar para constranger esse governo, porque essas práticas são absolutamente ilegais, né? Então, a se aliar com os setores do judiciário, parece que já houve uma medida do Ministério Público para tentar entender, assim, para ir em cima, né, dessas iniciativas de censura. Acho que isso é importante. E, fora isso, eu acho que realmente começar a construir uma alternativa a ganhar a eleição, para que esse pessoal, pelo menos, não fique aí mais 4 anos depois. Eu tenho uma curiosidade que é mais biográfica sobre a sua trajetória, porque não é tão comum a gente ter essa interação na formação entre a formação em exatas e uma formação em humanas. Muitas vezes as pessoas são colocadas como se fossem campos totalmente contrários. A filosofia permite esse diálogo, né? Como foi para você essa aproximação da filosofia, né? Quando que você falou assim, vou por esse caminho? Eu faço essa pergunta porque eu acredito que tem vários ouvintes nossos que são de outras áreas, que não são da formação em filosofia, que têm esse interesse também, né? Não, eu fiz, eu entrei na matemática, né, na verdade era matemática, modalidade de informática. Eu sempre gostei de filosofia, de humanas, assim, na escola eu ia muito bem também nas matérias de humanas. Eu só não era muito boa em biologia, mas eu era boa em exatas e em humanas. E aí, então eu sempre tive essa dúvida, porque eu gostava das duas coisas. Mas aí eu fiz faculdade, fiz mestrado em matemática, mas no doutorado eu já quis mudar. Eu já fiz o meu doutorado em História e Filosofia da Ciência, então eu consegui, de certa forma, juntar as duas coisas, porque era ciência, mas era o estudo da ciência do ponto de vista da história, da filosofia. Então meu doutorado já foi, né? Então eu meio que juntei essas duas coisas. Aí depois eu consegui fazer pesquisa em História da Ciência, em Filosofia ao mesmo tempo, e eu dou aula dessas coisas, né? Eu escrevo, minhas pesquisas já são nessa área de Filosofia e História da Ciência. Então foi por essa via que eu consegui juntar as coisas. Mas nesse sentido, você acha que a matemática ela tem alguma coisa a ver com filosofia? Eu pergunto isso porque eu sou da computação, eu tenho formação em ciência da computação, e aí eu tenho esse podcast também, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam isso, o que você foi fazer? Por que você vai fazer isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver alguma coisa matemática com a filosofia? Tem tudo a ver, afinal de contas, os grandes filósofos eram também matemáticos, né? E vice-versa. E essas coisas só começaram a se separar no século XIX, né? Descartes, por exemplo, ele escreveu a geometria como um apêndice de um livro de filosofia, o discurso do método. Então, a matemática era vista como algo que ajudava a pensar nas questões filosóficas, né? A matemática tinha um pouco esse papel. Então, eu acho que essas duas áreas, ao contrário, elas só se separaram muito recentemente, elas sempre estiveram juntas. Porque, afinal de contas, a matemática trabalha com ideias, com noções, muito mais do que com conta, número. Isso aí é uma imagem muito superficial que a gente tem da matemática, né? A matemática trabalha com ideia. Então, né, quando você vai tentar entender qual é o
qual o sentido daquelas ideias matemáticas, já é uma pergunta filosófica, né, que é um pouco por aí que eu cheguei nessa relação matemática e filosofia. Eu estudava matemática, mas eu não queria pegar aqueles teoremas de matemática e demonstrar um teorema novo. Eu queria entender como é que eles foram desenvolvidos, como aquilo gerava outras ideias matemáticas. Tanto é que a minha tese se chamou Gênese das Ideias Matemáticas. Então, assim, de onde vêm, né, as ideias matemáticas? É uma pergunta filosófica. Mais do que a gente estava falando de aplicação, né, mais do que perguntar para que serve, é perguntar de onde vem. Uhum. Eu geralmente pergunto pra pessoa de onde você acha que vem a lógica, né? Na computação, acho que não sei se na matemática tem tanto assim, mas na computação principalmente tem uma coisa parece que despersonalizar os conhecimentos, parece que tudo veio, aquelas coisas que a gente aprende vieram de algum, sei lá, entregue por Deus, alguma coisa assim, porque ninguém fez, né? Você não tem um estudo de falar assim, não, a lógica surgiu de tal pessoa, de tal pensador, e foi desenvolvido assim. Não tem esse interesse, você só pega como se fosse um cálculo que já vem pronto ali, que não tem ninguém por trás. Exato. O de computação é o Marcos, é isso? Não, o Murilo. É o Murilo. E o Marcos, você é de que área? Não, eu sou da filosofia. Graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Eu trabalhei sobre neopragmatismo, literatura, poesia. Então, outra pegada não, né? A gente está sempre nesse diálogo. Mas eu achei interessante que você fez uma pergunta Foucaultiana, né, no seu projeto, né, sobre essa questão da gênese, né, e essa contextualização. Hoje eu trabalho na Unilab, que é uma universidade de integração entre Brasil e África, né? E lá tem toda essa pegada de procurar perguntas étnicas, né? Então, a étnico-matemática tem um espaço importante na formação dos nossos pedagogos, por exemplo, lá na Unilab, né? E eu acho que ela vai muito nesse encontro da pergunta do Murilo, né? Se você contextualiza as coisas, você vai ver que todas as áreas têm contextos e tem um ambiente que gera certas questões, não outras, não é? Mas eu acho que a indicação para isso é a gente ler seus livros, né? É aí que a gente vai encontrar essas respostas, né? É verdade. E agora eu estou fazendo um livro novo sobre pós-verdade. Daqui a pouco não. Sobre esse assunto da pós-verdade desse jeito que eu falei aqui, da confiança, de que as pessoas não acreditam mais em nada. Um pouco nessa linha que foi censurada, por que acreditar na ciência. Então, agora a gente vai partir vai ter as indicações, né? Mas aqui a gente já está apontando para duas indicações. O livro que tem uma história da matemática, que tem esse contexto gerador de questões, né? Que tem esse entrelaçamento entre filosofia e matemática, uma história desse entrelaçamento. E agora já tem o pessoal pode esperar que vai sair esse livro sobre a pós-verdade. Tem mais alguma pergunta, Marcos? Eu acho que a gente já fez um percurso interessante, já dá para a gente seguir para as... já tem uma... Os ouvintes devem estar cansados já. Já vão ficar, né? Bom, é que a gente tem uma proposta de fazer sempre as 3 mesmas perguntas para todos os convidados aqui. Para depois a gente fazer um apanhado dessas respostas, comparar elas. A primeira pergunta é: o que é filosofia? É criação de conceitos, né? E eu acho que também a investigação da relevância dessas ideias, né, de como conectam e podem gerar novas perguntas, novos problemas e ajudar a gente a entender melhor o mundo. Uhum. A segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, eu tive um professor de filosofia chamado Cláudio Urbiano. Ele foi um professor foi um professor de muita gente, né? Ali, filosofia contemporânea, né? Foucault, Deleuze, etc. E eu acho que foi ele. Ele era incrível, assim, dava aula pra gente muito diferente. Não era todo mundo
de estudo que não era só para academia. Então ia gente muito diferente e todo mundo ligado naquele pensamento. Foi uma experiência nos anos 90. E a terceira pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo favorito ou favorita? Olha, por isso tudo que eu falei, eu acho que é o Foucault mesmo. Eu também gosto muito, para botar uma filósofa, né? Eu também gosto muito da Isabelle Stangers. Porque ela trabalha sobre essa relação entre ciência e filosofia e dessa maneira, né, de pensar a ciência não a partir de uma ciência já pronta, estabelecida, como um regime de verdade neutro, que não é, afetado, permeável às questões do nosso tempo, né? Não, ela pensa essa ciência como algo que é uma produção de um pensamento que importa e que tem uma pregnância, assim, uma relação com a realidade. É um modo da gente se conectar com a realidade. É um pouco isso, assim, é uma produção de maneiras com que a gente consegue, através do pensamento, através da criação conceitual, através da colocação de problemas, se conectar com a... Ela tem um livro que eu gosto muito chamado No Tempo das Catástrofes, Resistir à Barbárie que está... em que ela coloca essas questões. Tem uma outra filósofa também chamada Donna Haraway, que é um pouco dessa linha aí, que tem o conceito de cyborg que ela que criou, que é... Então seriam esses, acho que tá bom. Tá ótimo. Bom, a gente já teve um percurso interessante aqui sobre esse tema. Vamos passar então para a parte das indicações de material. Queria saber se a professora Tatiana tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes. Eu tô por aqui numa outra janela um episódio do Greg News sobre as mudanças climáticas, sobre a crise climática, que é super interessante. Eu estava vendo aqui e achando muito bom. Então já vai aí essa dica, né, que eu acho que essa questão da crise climática é uma das coisas mais importantes hoje para a gente pensar como enfrentar, e vai mudar também nossa maneira de se relacionar com a ciência, com a política. Então eu daria essa dica. Tem um filme também sobre isso, que tem a ver com essas coisas todas que eu falei aqui, que tem no Vimeo, que se chama Os Mercadores que é baseado num livro de uma historiadora, filósofa da ciência que eu gosto muito, chamada Naomi, que escreveu junto com uma outra pessoa, Eric Conway, chamado Os Mercadores da Dúvida, que mostra como foi criada essa estratégia para o negacionismo climático. Só que esse livro só tem em inglês, mas tem um filme feito a partir do livro que está disponível no Vimeo e que tem legenda em português, que vale a pena ver também. Ótimo, muito legal. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Eu já vou indicar um livro chamado História da Matemática, uma visão crítica, da professora Tatiana Roque. A gente já falou um pouco sobre esse livro. Aí eu vou fazer algumas indicações que são de livros que eu sempre, depois da 7ª série, nunca mais eu consegui entender matemática, porque eu não consegui, até hoje eu não sei porque na multiplicação menos com menos dá mais. Mas você nem estudou cálculo ainda? Não, eu não consegui me tornar ela inteligível como era antes. Eu tenho um artigo na Ciência hoje sobre isso. Então, na faculdade, estudando filosofia, se tornou interessante novamente a matemática para mim, porque eu fiz a contextualização, né? Então, por exemplo, estudar as funções, entender o que é o plano cartesiano, a partir dos contatos entre a matemática árabe, a noção de zero, a criação da função, é um universo novo, né? E tem alguns textos que me ajudaram nesse caminho, que foi um livro do Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset nunca completa os projetos dele, mas esse é um dos livros que ele não completou, chama A Ideia de Princípio em Leibniz. Ele está em espanhol, do José Ortega y Gasset, o filósofo espanhol. Na mesma época eu li A Filosofia de Leibniz, do Bertrand Russell.
Esses 2 livros ajudam você a entender um pouco como esse mundo da função está ligado à filosofia moderna, que eu acho uma coisa bem interessante. Então, as minhas indicações são essas hoje. O artigo da senhora, qual que é o artigo, professora? Só para os alunos, o pessoal que está ouvindo ir atrás também. Então, na revista Ciência Hoje. Tem um número, se você botar Ciência Hoje, Tatiana Roque, eu não sei se está disponível na internet, mas é um número meio antigo, mas é só porque é sobre esse assunto que você falou, porque que menos tem uma explicação lá histórica. Legal. Eu vou atrás, vou ver se eu consigo me explicar pelo menos isso, né? Bom, eu tenho só uma indicação, que eu tenho o podcast, como sempre eu indico algum podcast, né? O Anticast número 264, que também é sobre a pós-verdade. Tem lá como participantes o Marcos Beccari, a Júlia Matos e o André Azevedo da Fonseca, professor. Eles falam sobre a pós-verdade. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença da professora Tatiana Roque e abrir aqui um espaço para considerações finais, para divulgar algum trabalho, assim, um espaço aberto para você poder dizer o que você quiser. Não, só dizer, gente, para a gente continuar resistindo a isso aí, né, mas também pensando nesses desafios de como dialogar mais, de não ficar só nessa postura de se indignar e de bater no adversário, que também é importante, mas eu acho que a gente tem que ir além, tem que pensar com quem que a gente não está conversando, em quem que a gente não está chegando. Eu acho que esse é um... Bom, a gente chega no final do programa aqui, a conversa muito legal, foi muito interessante com a professora Tatiana Roque. Queria agradecer muito a presença. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professora. Falou, tchau, gente. Tchau. Valeu, prazer. Fenômeno da pós-verdade transforma os consensos já estabelecidos. Tatiana Roque e Fernanda Bruno. Tatiana Roque é professora da UFRJ, pesquisadora em Filosofia e História da Ciência. Fernanda Bruno é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura e coordena o Media Lab UFRJ, núcleo de pesquisa sobre tecnopolíticas da universidade. O método legitimado pela ciência para enunciar verdades usa evidências selecionadas, às quais apenas os especialistas têm acesso. É como se dissessem, acreditem, pois temos os atributos para fazer verificações consistentes. Talvez estejamos presenciando um movimento de contestação desse acordo. Naomi Oreskes, historiadora da ciência na Universidade Harvard, aponta uma crise do regime de evidências e das competências exigidas para se aferir a verdade, chegando a apontar o fetichismo metodológico de cientistas ao destruírem evidências não ortodoxas em suas pesquisas. Por exemplo, psiquiatras demoraram demais para estabelecer a relação entre a pílula anticoncepcional e a depressão de mulheres, porque as evidências eram, em sua maioria, testemunhos. Para voltar a adquirir confiança pública, a argumentação científica precisaria incorporar outras formas de evidências, incluindo experiências e valores. O impasse aparece nitidamente no debate sobre o papel do homem no aquecimento global. Apesar de consenso entre cientistas, o fenômeno é negado por comunidades barulhentas contra as quais frequentemente parece inútil argumentar. Nesse meio, vem crescendo a percepção de que a melhor maneira de combater a adesão a afirmações falsas do ponto de vista científico não é a verdade. Ou seja, o fenômeno da pós-verdade vem transformando consensos estabelecidos sobre a própria efetividade da argumentação científica e sobre a pertinência social de seus critérios. Diante desse dilema que choca nosso senso científico, já se admite que talvez precisemos atualizar o nosso modo de lidar com as evidências, perguntando às pessoas como elas se sentem em relação a uma afirmação científica. Oreskes é coautora com Eric M. Conway do livro Merchants of Doubt.
Mercadores da Dúvida, de 2010, que descortinou as táticas de cientistas renomados para, com apoio de empresários, lobistas e políticos, semear dúvidas e evitar medidas regulatórias que afetariam seus negócios. Refletindo sobre as maneiras mais eficientes de contra-argumentar, a fim de aumentar a preocupação da sociedade com o aquecimento global, a conclusão é de que talvez seja melhor descartar verdades científicas. Uma ideia alternativa é gerar consciência sobre o papel do homem nas mudanças climáticas, promovendo valores que possam ser mais amplamente compartilhados. Trata-se de uma versão adaptada da proposta de Pascal que, em meio a debates acalorados e provas da existência de Deus, dizia: acreditar que Deus existe é mais seguro caso ele realmente exista. Se ele não existir, não se perde nada. Se ele existir, todos ganham. Orestes sugere uma estratégia análoga para a questão do clima. Se não protegermos a Terra do aquecimento global e isso realmente estiver ocorrendo por interferência do homem, as pessoas vão sofrer, e nosso mundo será irremediavelmente prejudicado. Se isso não estiver ocorrendo, não perdemos nada, pois teremos de todo modo criado um mundo melhor, com mais cuidado com o planeta e com a natureza. Trata-se de fazer uma aposta. A argumentação e a avaliação quanto à veracidade do aquecimento global passam a ser envolvidas, assim, por uma camada de valores. A ascensão da direita em escala mundial, na qual o fenômeno Bolsonaro é parte, parece pouco analisada no terreno dos valores. No Brasil, a indignação antissistema, o antipetismo, a religiosidade ou o pertencimento de classe apareceram nas poucas pesquisas dedicadas à compreensão subjetiva dos fãs de Bolsonaro, como as de Esther Solano e Rosana Pinheiro Machado. A indiferença em relação à veracidade ou a ausência de conflito em repassar um conteúdo possivelmente falso são facilitadas pela certeza de que é preciso defender determinados valores. De acordo com nossa hipótese, as pessoas podem estar fazendo uma aposta ao repassar a mensagem. Mesmo se a notícia for falsa, estão ajudando a proteger o mundo das ameaças contra seus valores mais caros. Salta aos olhos que 3 das 5 fake news mais disseminadas no WhatsApp no primeiro turno eleitoral tenham em comum o fato de se referirem a um campo de valores que é tabu na sociedade brasileira: a sexualidade infantil. Evidências de que projetos para estimular crianças a virarem homo ou transexuais não faziam parte do programa de governo do candidato Fernando Haddad podem ter tido pouca importância. Um governo de esquerda seria, de fato, mais permissivo e mais inclusivo com sexualidades fora do padrão. Se achamos isso bom, temos a tarefa de disputar valores nesse terreno. Mostrar a falsidade da notícia pode ser uma estratégia política pouco efetiva, além de excessivamente defensiva. Na política, mais ainda que na ciência, o combate à desinformação e a disputa de posições não podem se contentar com a defesa de critérios de objetividade. Um novo regime de credibilidade e de evidências pode estar mobilizando um grande número de pessoas a adotar posições políticas estranhas aos modos tradicionais de argumentação na esfera pública, que é também um componente da democracia. Para que haja uma contraposição à força da extrema-direita, vai ser preciso construir uma alternativa convincente que repactue os critérios tradicionais da produção de consensos e enfatize os valores que levariam mais pessoas a apostar nessa opção. No embate contra a banalização da democracia, mais vale fortalecer crenças e valores mais favoráveis à vida coletiva do que contra-atacar com a lupa da objetividade. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop